Semana 10, parte 4, Administração de Empresas, as disciplinas Introdução ao Cálculo e Matemática Fundamental. Então, aqui diz assim, quem são as raízes da função de segundo grau, ou zeros da função de segundo grau, ou seja, colocar o y igual a zero. As raízes da função de segundo grau são todos os com a diferente de zero, né, para garantir essa parcela aqui, porque se a for zero, eu tenho uma função de primeiro grau, então eu tenho que garantir que a seja diferente de zero em sua definição. São todos os valores de x que fazem que f de x seja igual a zero. Ou seja, as raízes da função f de x, ax ao quadrado mais bx mais c, são as soluções da equação do segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c, quando for igual a zero, as quais são dadas pela chamada fórmula de Bhaskara. A quantidade máxima, porque é de segundo grau, são no máximo de duas raízes. Dizendo máximo, significa que pode não ter raiz nenhuma, uma raiz ou duas raízes. De uma função de segundo grau depende do valor obtido pelo radicando, né? Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Aqui eu vou fazer uma pequena pausa para mostrar para vocês uma outra coisa aqui, ó. Tá? Então, vamos lá. Eu tenho lá do oitavo ano que x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2as. Mas quem é delta? Delta é dado por b ao quadrado menos 4ac, certo? Então, este valor de delta, ele pode ser negativo, quando eu fizer essas continhas, né? Na função ax ao quadrado mais bx mais c. Eu separo aqui quem é a. Quem é a é igual, anoto lá. Quem é b, anoto aqui o valorzinho de b. E quem é c. E daí, eu vou fazer aqui o valor de delta. Ora, se ele for negativo, então eu vou ter assim, que x é mais ou menos, né, raiz de delta. Se esse cara aqui for negativo, este valor não existe. Sobre 2a. Como que eu vou juntar um valor com alguém que não existe? Não existe esse valor. Se não existe esse valor, né? Porque aqui é negativo, ó. Então, não tem raízes. Não precisam decorar nada, tá? Se ele for igual a zero, então eu tenho que b ao quadrado menos 4ac com delta igual a zero. Então, quem são minhas raízes? X mais ou menos a raiz de delta, né? A raiz de zero dá zero, sobre 2a. Então, quando eu somar ou diminuir, eu não vou ter mais nada, eu vou ter só isso aqui, ó. Então, eu tenho duas raízes repetidas, porque x mais zero dá x e x menos zero dá x, né? Então, eu tenho apenas duas raízes iguais. E quando este delta for positivo, daí sim eu vou ter x mais ou menos as raízes de delta. Se é positivo, existe a raiz quadrada sobre 2a's, então eu vou ter x' e x duas linhas. Eu vou ter duas raízes diferentes, ok? Vamos voltar lá, então. Então, quando delta é positivo, há duas raízes reais e distintas. Quando é zero, só há uma raiz. Para ser mais preciso, há duas raízes iguais, vai existir duas raízes iguais. E quando delta é negativo, não há raiz real.
Quando o delta é negativo, significa que ele não vai cruzar o eixo do x, ó. Se o A é positivo, a concavidade é para cima. Se o A é negativo, a concavidade vai ser para baixo. E não vai cruzar no eixo do x. Quando o A é positivo e o delta for zero, graficamente nós temos isso, que x1 ou x' é igual a x duas linhas, tá? Da mesma forma, ó, a concavidade vai ser para baixo quando A é negativo, e eu tenho que x' é igual a x duas linhas, porque eu tenho ali uma tangente, né? Vai tangenciar num único ponto junto ao eixo do x. Quando o delta for positivo, eu vou ter o valor aqui de x' e aqui de x duas linhas. Da mesma forma, o A é negativo, a concavidade é para baixo, o x' vai estar aqui nesse ponto e o x duas linhas vai estar aqui, tá? Então, eu vou fazer só assim, percorrer toda o conhecimento de vocês para estar lembrando, então é uma aula um pouco extensa, mas como vocês já viram isso em séries anteriores, né, dentro da educação regular, não tem sentido eu ficar fazendo onda, vamos dizer assim, para fazer a função de segundo grau. Ela pode perfeitamente ser discutida em 4 horas aulas, que é o que eu estou pretendendo aqui. Então, assim a gente termina essa parte 3, né, da nossa aula. Seria a parte 4, agora eu vou olhar, tá? É isso.